Alimentos têm criado estratégias para não aumentar o preço dos produtos. Veja, uma das mudanças que inclusive você deve ter percebido foi diminuir a quantidade de itens em um pacote. O pacote ficou mais fino. Ultimamente também tem sido comum a substituição ou a combinação de produtos. Por exemplo, manteiga misturada com margarina. O iogurte e o creme de leite, que na verdade viram compostos lácteos. Já viu essa palavra lá escrita? Compostos lácteos. O azeite, que também leva óleo de soja. Por isso, na hora da compra, a gente precisa ficar muito mais atento aos rótulos. E Bianca Carvalho, vou conversar com uma nutricionista agora, sobre a leitura dos rótulos e também sobre a importância da gente ficar atento para não levar para casa um produto diferente do que a gente realmente quer. Cada vez mais é preciso ficar atento ao rótulo das comidas. A informação nutricional, o que é que tem ali? Porque às vezes você pensa que está comprando uma coisa, no entanto você está comprando outra. Parece, mas não é. Estão chamando de comida fake. Eu vou conversar com Laís Souza, que é nutricionista. Quando a gente diz comida fake, ela não é de todo falsa, mas ela promete vender uma coisa que ela não está vendendo de fato. É assim, Laís? É assim Bom dia. Mesmo. Bom dia. É assim mesmo. É uma comida fake porque ela parece ser, mas ela não é. Acaba sendo modificada. Então, tem uma modificação em relação àquele alimento que está ali. A gente viu ali, por exemplo, um extrato de tomate. Quando é que a gente sabe que ele é fake? Que não é mesmo o extrato do tomate? Isso, a gente tem que observar os ingredientes. Então, o primeiro ingrediente, às vezes, não é a polpa do tomate. Então, ele já não é um extrato. Aí vamos pensar, é um molho de tomate, mas é o que é que tem dentro desse molho de tomate? Se os primeiros ingredientes for amido, então a maioria das vezes tem uma adição a mais de açúcar e quase não tem tomate nesse molho, né? Então tem um bocado de conservante, corantes, que faz com que ele pareça ser um molho de tomate que não é. Isso acontece também no leite? Acontece muito no leite. O leite, ele vira composto lácteo. Então, é uma mistura de amido, açúcar, né, que tem nesse leite e soro do leite. Então, ele não é leite. Quantidade de proteínas, as propriedades do próprio leite não vai ter, porque ele só tem uma parte do leite com açúcar. Isso acontece também com o quê? Leite condensado, por exemplo? Isso, leite condensado também. É um composto lácteo. Então, é como se fosse assim, a gente compra no supermercado, leva para casa um leite condensado, que não é leite condensado. Ele vai ter mais açúcar adicionado, ele vai ter uma menor quantidade de ingredientes mais saudáveis e ele é muito mais em conta também. Se você perceber um leite condensado pela metade do preço no supermercado, significa que provavelmente ele não é o leite condensado verdadeiro. Queijo ralado também tem isso? Tem o queijo ralado fake? Tem um queijo ralado fake também, né? A gente já compra o queijo de saquinho ralado, que não é também queijo ralado, nem viu o queijo. Na verdade, é uma misturinha que colocam ali dentro para baratear o custo e não ser o queijo real. A gente percebe que é bem mais barata essa marca que está vendendo o fake. E no gosto, sempre tem diferença. Você falou já que no queijo ralado tem, mas no extrato de tomate, no leite condensado, no leite, também tem um gosto diferente? Provavelmente tem uma diferença, porque o tipo de gordura é trocado, né? Usam muito a gordura vegetal, e a gordura vegetal não tem um gosto tão bom quanto deveria ter a gordura do próprio leite, né? Então, aí a manteiga também acontece isso, muitas vezes a manteiga não é manteiga. Como é que a gente sabe que uma manteiga não é manteiga? Então, no rótulo dela não vai ter o leite, né? Vai ter ali um composto de gordura hidrogenada. Então, vai ter um aumento de gordura vegetal nela e amido. Então, essa manteiga também não vai ter um gosto tão bom quanto a manteiga verdadeira, que é feita à base da gordura do leite. Rapaz, falaram que tem até azeite... óleo sendo vendido como se fosse azeite. Isso, tem muito, muito, muito. Porque assim, o azeite você também tem que olhar o rótulo para ver se é realmente o azeite de oliva. Porque muitas vezes acontece uma mistura de óleos e coloca o nome de azeite lá, né? Então, óleo de soja misturado com outro tipo de óleo e diz que é azeite e não é. Mas impressionante como a gente cada vez mais, o tempo todo, tem que ficar atento ao que está escrito no rótulo. E a gente procura o que está primeiro, porque às vezes está dizendo em outro ponto lá, tem dizendo, por exemplo, o azeite. Mas você tem que olhar o que está primeiro, o primeiro nome que vem. Isso, o primeiro ingrediente significa que tem maior quantidade no produto.
Então, sempre o primeiro é a maior quantidade e o produto verdadeiro. É sempre do maior para o menor. O último ingrediente significa que ele tem menor quantidade. Então, observem sempre o rótulo, gente. A gente nunca pode comprar um produto sem antes olhar o rótulo. E principalmente agora, né, com essa questão do custo mais baixo, né? Ele tem o mesmo aspecto do produto original, mas o custo é menor, o ingrediente também, o primeiro ingrediente também geralmente não é o verdadeiro, nunca é uma polpa, nunca é um azeite, nunca é o leite, então observar isso. E isso está correto? Que a gente está falando como se a gente tem que se cuidar, mas as empresas podem fazer isso, os fabricantes podem fazer, porque vê, o leite fake está na prateleira de leite, o extrato de tomate fake está na prateleira de extrato de tomate. Então, isso pode ser assim, porque você está induzindo o consumidor a errar. Isso, está induzindo um erro, e principalmente porque pesa no bolso, né? Vai ser mais barato, né? E muitas vezes as pessoas estão comprando algo que pensa que é algo verdadeiro e não é. Certo não está. Na minha visão, deveria ser mais separado esses produtos e acaba se misturando com o verdadeiro. Quais são os prejuízos de se comer uma coisa pensando que é aquela coisa, mas na realidade ser outra? Principalmente a saúde, né? Tudo na nossa vida é acumulativo. Então vamos pensar, tudo que tem excesso de amido, que a maioria desses produtos tem excesso de açúcar. E o açúcar aí está envolvido com o processo de obesidade, diabetes, hipertensão. Então, gente, não é agora, é o futuro. Como é que você quer estar daqui a 10 anos consumindo esses produtos, né? Às vezes é melhor ter um investimento um pouquinho maior nesses produtos melhores, para no futuro não investir em medicamento. Vamos ser sinceros, né? Vamos embora se cuidar. 7h13 da manhã, vamos de trânsito? Vamos